Minha Melo Irmã armou uma armadilha para mim, fazendo parecer que eu era culpada por causar sua reação alérgica. Então, meus 3 irmãos me trancaram em um porão pequeno e sem ventilação. Enquanto batia fracamente na porta, supliquei para que me tirassem dali. Jaime, meu irmão mais velho e um magnata dos negócios, me repreendeu severamente antes de sair. Já é ruim o suficiente que você sempre incomode Leliana, mas cozinhar frutos do mar sabendo que ela é alérgica. Você estava tentando matá-la? Fique aí e reflita sobre o que fez. Guillermo, meu segundo irmão e uma estrela musical em ascensão. E Henrique, meu terceiro irmão, um pintor com um talento prodigioso, me olharam com desprezo. Alguém tão cruel como você continua inventando desculpas e se fazendo de vítima. Disseram com desdém. É melhor que fique aí e pague pelas consequências. Com isso, pegaram minha meia-irmã tremendo em seus braços e correram para o hospital, enquanto o oxigênio no porão se esgotava cada vez mais. A situação ficava ainda mais desesperadora. Minha respiração ficou mais pesada até que finalmente morri asfixiada naquele sótão. 3 dias depois, quando meus irmãos voltaram do hospital com Leliana, finalmente se lembraram de mim, mas já era tarde demais. Eu estava morta por falta de ar naquele lugar sombrio. Quando abri os olhos novamente, descobri meu espírito flutuando ao lado dos meus 3 irmãos. Eles haviam acabado de retornar à mansão. Jaime e Guillermo ajudavam Leliana com cuidado, falando com ela de forma terna. Ainda bem que chegamos a tempo no hospital. Você está se recuperando rápido, disse Jaime com alívio. Henrique, visivelmente preocupado, acrescentou. O médico disse que seu corpo ainda está fraco e que você precisa se alimentar bem. Ele então lhe ofereceu um grande pedaço de carne. Nesse momento, uma das empregadas se aproximou com timidez. Jovens amos, a senhorita Raquel, não fez nenhum barulho no sótão há 3 dias. Jaime resmungou, interrompendo-a. Hoje é um dia feliz. Leliana voltou do hospital. Para que mencionar aquela ingrata? A empregada tentou insistir, mas os olhares frios de Guillermo e Henrique a silenciaram. Aquela desgraçada sabia da alergia aos frutos do mar e, mesmo assim, preparou uma refeição cheia deles de propósito. Exclamou Guillermo com raiva. E eu, que pensei que ela finalmente aceitaria Leliana. Tudo foi premeditado. Henrique concordou, também irritado. Leliana, assustada, teve que ir ao hospital por culpa dela. E ainda por cima, aquela mulher não tem a decência de aparecer. Leliana, fingindo um semblante temeroso, falou com voz trêmula. Irmão, Raquel está sendo castigada por minha causa. Ela está há tantos dias trancada naquele sótão, e se sair furiosa comigo. O rosto de Jaime se endureceu. Não se preocupe, Leliana. Fomos indulgentes demais com ela. Nunca enfrentou consequências reais. Depois dessa lição, ela nunca mais vai te incomodar. Jaime verificou instintivamente o celular, olhando nosso histórico de mensagens. Os últimos eram de 3 dias atrás. Nesse tempo todo, eu não havia enviado nenhuma mensagem ou ligado. Os olhos de Jaime brilharam de raiva. Ingrata. Passaram-se dias, e ela nem se deu ao trabalho de perguntar como você estava. Leliana, com a voz entrecortada, apertou a mão de Jaime. Eu só queria que minha irmã passasse um tempo comigo. Nunca quis tirar nada dela. Jaime acariciou a cabeça de Leliana com carinho. Você é muito nobre, Leliana. Não como ela. Raquel só é uma desagradecida. Os olhos de Guillermo se encheram de desprezo ao lembrar de mim. Isso mesmo. Ela teve coragem de machucar a família só para chamar a atenção. Henrique concordou fervorosamente e acrescentou com um sorriso sarcástico. A menos que ela aprenda a lição e se ajoelhe para pedir perdão a Leliana, eu mesmo a expulsarei desta casa. Eu, em minha forma espectral, ouvia cada palavra e só conseguia rir amargamente diante do absurdo da situação. Ninguém percebia minha presença, desde que papai e mamãe faleceram, quando eu era pequena. Meus 3 irmãos se dedicaram inteiramente a mim. Um dia, disse a eles que queria alguém da minha idade para brincar. E então foram a um orfanato e adotaram Leliana como minha meia-irmã. No começo, fiquei feliz com a chegada de Leliana, mas, sempre que estávamos diante dos meus irmãos, ela me colocava em situações embaraçosas. E, pouco a pouco, nossos laços se romperam. Chegou a um ponto em que, dessa vez, eles não hesitaram em me trancar naquele minúsculo porão. Eu me esforcei para me salvar, mas o ar foi se tornando cada vez mais escasso. Bati na porta repetidamente, implorando para que me deixassem sair. Mas eles só me olhavam friamente. Do que você está reclamando? A culpa é sua. Se não fosse por você, Leliana não teria sofrido esse ataque alérgico. Nós mimamos você demais, e é por isso que você continua tratando-a mal. Fique aí e se arrependa do que fez. Com essas palavras, Guillermo trancou as correntes na porta, enquanto Henrique empilhava objetos pesados na frente dela, bloqueando qualquer saída. Agora, ver Leliana sorrindo falsamente, diante dos meus irmãos, só me provocava um suspiro amargo e sarcástico. Meus irmãos, aqueles que mais amei neste mundo, me mataram com suas próprias mãos. Leliana puxou a manga de Jaime, parecendo tímida. Irmão, não fique mais bravo. A culpa é minha por ser tão fraca e ter alergias.
Tenho certeza de que Raquel não fez isso por mal. Por favor, não a culpe tanto. O semblante de Jaime escureceu ainda mais, e ele falou asperamente. Nós a mimamos demais, e é por isso que ela se tornou tão arrogante. Os olhos de Guillermo brilharam com uma fúria contida. Quanto mais ela cresce, mais egoísta se torna. Se não fosse por ela, Liliana não estaria passando por isso. Ana então mostrou os braços e pernas, onde ainda restavam leves marcas da alergia, para os 3 irmãos. Essas marcas vermelhas eram a prova viva da minha suposta traição. Henrique passou a mão suavemente sobre as manchas. Ainda dói, Liliana? Ela abaixou o olhar, fingindo que ia chorar. Não dói de verdade. Estou bem. A raiva de Guillermo explodiu por completo. Se tivéssemos chegado mais tarde ao hospital, isso poderia ter custado sua vida. E depois de tantos dias, Raquel não enviou uma única mensagem, nem pediu desculpas. Jaime, tomado pela ira, decretou. Tragam aquela condenada agora mesmo. Quero que ela se desculpe aqui e prove se tem um mínimo de arrependimento. Guillermo e Henrique concordaram prontamente. Sim, ela está tão confiante porque sempre a protegemos. Mas, desta vez, ela precisa aceitar seu castigo. Ordenaram aos empregados. O que estão fazendo parados? Vão e tragam aquela ingrata agora mesmo. Preparem a vara disciplinar. Se não fosse por Raquel colocando frutos do mar na comida, Liliana não teria passado 3 dias no hospital. É hora de colocar ordem nesta casa. Os empregados, temerosos, correram para o porão. Eu o segui em minha forma incorpórea, sentindo a desesperança me consumir. Meus irmãos não investigaram nada antes de me declararem culpada. 3 dias antes, Liliana disse que estava com fome. Quis agradá-la e preparei o jantar. Ela mesma me deu um pacote de tempero, jurando que era o que queria experimentar. Provei e parecia normal. Jamais pensei que ali estava o que causaria sua alergia. Jaime não era considerado um gênio nos negócios. Se isso não era favoritismo, o que era? Era evidente que, no fundo, eu nunca teria o mesmo lugar que Liliana em seus corações. Sentia-me cada vez mais vazia. Mas, afinal, eu já estava morta naquele porão. Meus irmãos podiam mimar Liliana o quanto quisessem. Jovem amo, informou um dos empregados com voz trêmula. Faz um bom tempo que chamamos a senhorita Raquel, mas ela não responde, nem parece respirar. Jaime franziu o senho e se levantou abruptamente. Tragam essa garota agora, ordenou Jaime, furioso. Ela acha que se ajoelhar para pedir perdão a Liliana está abaixo de sua dignidade? Ainda não entende que quase a matou? Liliana então segurou novamente a mão de Jaime, com uma expressão cheia de melancolia. Irmão, não fique bravo. Eu sou apenas uma órfã, não mereço que Raquel me peça desculpas. A fúria de Jaime voltou a acender-se. Ela está usando táticas tão baixas para chamar atenção. Acha que não vejo suas intenções. Com certeza pensa que, se não disser nada, eu vou desistir primeiro, pois está enganada. Quero vê-la de joelhos pedindo perdão a você. Fui obrigada a seguir meus 3 irmãos, sentindo uma profunda tristeza, enquanto os acompanhava até a entrada do porão. Raquel Hernandes, gritaram eles. Acha que ficar em silêncio vai impedir que pague pelo que fez? De dentro, nenhum som saiu. O rosto de Guillermo ficou ainda mais sombrio. Raquel Hernandes, saia imediatamente e peça desculpas a Liliana. Não pense que desligar o telefone e não nos contatar vai salvá-la do castigo por tê-la machucado intencionalmente. Henrique, com os olhos cheios de raiva, vociferou. Você realmente acha que, fingindo desaparecer, vamos ceder primeiro? Vamos, abra essa porta de uma vez. Nenhum murmúrio foi ouvido. Jaime olhou para os empregados, que tremiam de medo. Por que estão assim? Digam a verdade. Vocês foram subornados para deixá-la escapar? Guillermo assentiu desconfiado. Com o quanto ela é desprezível. Com certeza não aguentou o castigo e pediu para que abrissem a porta. Henrique negou com o rosto cheio de decepção. Quase matou Liliana e nem sequer tem o valor de enfrentar o que fez. Essa é a irmã que eu conhecia? Acha que não temos mais ninguém para amar? Finalmente, uma das empregadas se atreveu a dizer, com a voz trêmula, Jovem amo, nunca a deixamos sair sem sua permissão. De verdade, a senhorita Raquel está trancada aqui há 3 dias. Henrique olhou para a porta fechada, mostrando uma leve hesitação nos olhos. Raquel Hernandes, pare de fingir. Já tirei todos os cadeados. Você ainda está segurando a porta por dentro? Observei a porta retorcida do porão, e só pude soltar uma risada amarga. Nos meus últimos momentos, desesperei-me e bati nela com todas as minhas forças, tentando fazer o ar entrar. Mesmo assim, era uma porta muito resistente. Nem sequer consegui abrir uma fresta. Assim foi como minha vida terminou, sufocada naquele quartinho. Quando meus irmãos encontrarem meu corpo, pelo menos me darão um pouco de carinho e me enterrarão ao lado de mamãe e papai. Pensei. Jaime, com a raiva crescendo, começou a chutar a porta com todas as suas forças. O batente estremeceu e se abriu um pouco mais, liberando um cheiro repugnante. Uma das empregadas estremeceu e sussurrou. Cheira a algo e decomposição. Os outros 2 irmãos se aproximaram, muito alterados. Algo e decomposição? Claro. Com certeza ela fugiu e deixou um animal morto para nos enganar. Sentenciou Guillermo. Raquel Hernandes. Acha que vamos cair nessa farsa? Ainda mais irritados, os 3 começaram a chutar a porta juntos. Todo o batente tremia. Finalmente, com o estrondo, a porta cedeu completamente, e um odor ainda mais penetrante tomou conta do lugar.
A vista de todos ficou estreito e sombrio o porão. E lá estava eu, observando tudo em minha forma espectral, enquanto meus irmãos finalmente abriam a porta. O fedor que saía era insuportável, mas ainda mais insuportável foi ver os rostos deles se transformarem do ódio para a incredulidade, e depois para o absoluto horror ao encontrarem meu corpo. Não, não, não! O grito dilacerante de Jaime ecoou por toda a mansão, enquanto ele caía de joelhos diante do meu corpo sem vida. Parte 4. William ficou paralisado. Seu rosto normalmente altivo agora estava pálido como papel. Henrique vomitou em um canto, incapaz de processar a cena diante de seus olhos. Meu corpo jazia em uma posição que revelava minha última luta desesperada por sobrevivência. Minhas unhas estavam destruídas de tanto arranhar a porta. Meus dedos ensanguentados mostravam um esforço frenético para encontrar alguma entrada de ar. Meu rosto, contorcido em uma máscara de terror e súplica, gritava silenciosamente a verdade sobre minha morte. Liliana, parada atrás deles, mantinha uma expressão de horror perfeitamente calculada, mas eu podia ver o brilho de satisfação em seus olhos. No entanto, algo estranho começou a acontecer. As luzes da mansão começaram a piscar, e um vento gelado soprou pelos corredores, mesmo com todas as janelas fechadas. Senhorita Liliana, sussurrou uma das empregadas mais velhas. Maria, olhando para ela com uma mistura de horror e compreensão. O frasco de tempero que você deu para a senhorita Raquel. Eu a vi colocando algo dentro naquela manhã. O rosto de Liliana se transformou por uma fração de segundo, antes de recuperar sua máscara de inocência. Mas foi o suficiente. Jaime, ainda de joelhos ao lado do meu corpo, ergueu a cabeça lentamente. O que você disse, Maria? Sua voz soava estranha, como se cada palavra exigisse um esforço sobre-humano. Enquanto observava a cena se desenrolar, senti uma energia estranha percorrer minha forma espectral. As luzes continuaram piscando, e pela primeira vez desde minha morte, percebi que podia fazer mais do que apenas assistir. Os objetos nas prateleiras começaram a tremer levemente, e o frio intenso invadiu o ambiente. Minha vingança estava apenas começando, e Liliana não fazia ideia do que estava por vir. O funeral foi um espetáculo de hipocrisia que me revolveu o estômago, se é que espíritos podem sentir náuseas. Liliana, vestida completamente de preto, chorava desconsoladamente, enquanto se apoiava no braço de Jaime. Suas lágrimas de crocodilo enganavam a todos, exceto Maria, que a observava com uma mistura de medo e desprezo das últimas fileiras da igreja. Durante o velório, percebi que minha nova condição me permitia fazer coisas estranhas. Quando Liliana se aproximou do meu caixão para depositar uma rosa branca, que símbolo de pureza tão mal escolhido, todas as flores do arranjo murcharam instantaneamente. Os presentes murmuraram inquietos, e vi o rosto de Liliana empalidecer. É como se Raquel estivesse nos dizendo algo, sussurrou Guilherme, com a voz levemente trêmula. Henrique, que não havia pronunciado uma palavra desde que encontraram meu corpo, simplesmente olhava fixamente para o caixão, segurando um caderno de desenhos onde havia retratado dezenas de imagens minhas ao longo dos anos. Mas o mais interessante aconteceu durante a leitura do testamento. Como esperado, meus irmãos herdaram a maior parte dos meus bens. No entanto, havia uma surpresa: meu diário pessoal, que deveria ser lido publicamente, conforme minhas últimas vontades. Se estão lendo isto, começou o notário, significa que algo me aconteceu. E, se esse algo foi causado por um acidente com frutos do mar, quero que investiguem o frasco de temperos que Liliana me deu naquele dia. O rosto de Liliana contraiu-se por um segundo, antes de recuperar sua máscara de dor. Mas Maria, que estava presente por insistência minha no testamento, deu um passo à frente. Tenho algo a mostrar, disse a velha empregada, tirando de seu avental um pequeno frasco de vidro. Este é o frasco original. A senhorita Liliana o preencheu com outra coisa naquela manhã. Eu vi com meus próprios olhos. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Jaime pegou o frasco com as mãos trêmulas e o examinou. No fundo, restavam traços de um pó esbranquiçado que definitivamente não era tempero comum. Isso precisa ser analisado, murmurou Jaime, com a voz quebrada. Pela primeira vez desde minha morte. Liliana tentou intervir, mas algo estranho aconteceu. Quando abriu a boca para falar, simplesmente não saiu som algum. Ela levou as mãos à garganta, o pânico real refletindo-se em seus olhos pela primeira vez. Enquanto isso acontecia, eu flutuava perto do teto, observando enquanto meu plano começava a se desenrolar. O diário não era a única coisa que eu havia preparado. Em uma gaveta lacrada na minha mesa, havia cópias de todas as conversas que Liliana havia mantido em seu telefone, mensagens que eu consegui salvar semanas antes, quando ela, descuidadamente, deixou o celular desbloqueado. As mensagens revelariam muito mais do que ela poderia imaginar. E eu, em minha forma espectral, garantiria que cada prova chegasse às mãos certas. A mansão havia ficado mais fria desde minha morte, e os empregados juravam ouvir choros à noite. Mas isso não era nada comparado ao que estava por vir.
Porque, se há algo pior do que a morte, é a culpa que corrói lentamente a alma. E eu garantiria que Helena experimentasse cada segundo desse tormento. A análise do frasco não demorou a chegar, e os resultados foram devastadores. Ele continha traços de um alérgeno potente concentrado, misturado com substâncias que provocavam sintomas semelhantes a uma reação alérgica grave. Jaime segurava o relatório com as mãos trêmulas, enquanto Helena, sentada à sua frente no escritório, mantinha sua atuação de menina inocente. Deve haver um engano, tentou se defender, mas sua voz soava fraca. Basta, o grito de Jaime fez as janelas tremerem. Sim, as mensagens, regozijemo-nos, no telefone de Helena, havia toda uma conversa com sua verdadeira mãe biológica, a quem ela jurava estar morta. As mensagens revelavam um plano elaborado para se infiltrar em famílias ricas, manipular os herdeiros até a morte ou desgraça, e ficar com as fortunas. Explicar o quê? A voz de Henrique veio das sombras. Ele estava tão calado que ninguém havia notado sua presença. Explicar como matou nossa irmã? Como nos manipulou por anos? As luzes do escritório começaram a piscar, e um vento gelado soprou pela sala, espalhando os papéis sobre a mesa. Eu não consegui resistir à tentação. Concentrei toda a minha energia, e as mensagens do telefone de Helena começaram a ser projetadas nas paredes, como se fossem slides de um filme de terror. Mensagem após mensagem, a verdade foi revelada. Não era a primeira vez que Helena fazia isso. Havia 3 famílias anteriores, 3 herdeiros acidentados, 3 fortunas destruídas. E agora, minha família havia sido sua 4ª vítima. A polícia está a caminho, anunciou Jaime, com a voz fria como gelo, e não é só pela morte de Raquel. Contatamos as outras famílias. Eu vi o mundo de Helena desmoronar diante dos meus olhos. Sua máscara de inocência se quebrou completamente, revelando a serpente que sempre foi. Ela tentou correr para a porta, mas esta se fechou abruptamente diante dela. Talvez tenha sido o vento. Talvez tenha sido eu. Quem pode dizer? Sabe o que é mais irônico? Disse Maria, entrando no escritório com um envelope amarelo. A senhorita Raquel havia iniciado os trâmites para ceder a você legalmente parte de sua herança. Encontrei os papéis na mesa dela. Ela realmente te queria como uma irmã. Essa foi a gota de água. Eu vi Helena desmoronar. Não pela culpa diante dos meus irmãos, nem pelo medo da polícia, mas pelo peso de sua própria maldade. Confrontada com meu amor sincero, e enquanto as sirenes da polícia começavam a soar à distância, senti uma estranha paz. Minha vingança não consistia em violência ou sangue, mas em algo muito mais poderoso, a verdade. Uma verdade que destruiria Helena mais efetivamente do que qualquer castigo físico. Os dias seguintes à detenção de Helena foram um turbilhão de revelações. A polícia descobriu uma rede inteira de golpistas, que se dedicavam a se infiltrar em famílias ricas. A mãe biológica de Helena, uma mulher chamada Carmen Vasquez, era a mente por trás de tudo. De minha forma espectral, observei os investigadores desvendarem cada fio da teia que Helena havia tecido. Descobriu-se que o orfanato onde meus irmãos a encontraram fazia parte do esquema. Colocavam estrategicamente órfãos em famílias específicas. Não consigo acreditar que fomos tão cegos, murmurou Jaime uma noite, sentado no meu quarto, que permanecia intacto. Raquel tentou nos alertar tantas vezes. Era verdade. Lembrei-me de todas as vezes que tentei alertá-los sobre o comportamento estranho de Helena, como minhas advertências foram descartadas como ciúmes ou malícia. As lágrimas de Jaime caíam sobre uma foto nossa, de quando éramos 5, antes de tudo se torcer. A música dele parou abruptamente. Ele não conseguia tocar uma nota sem lembrar como me abandonou naquele porão. Uma noite, o encontrei no estúdio de música, segurando a última canção que compusemos juntos. Era para o seu aniversário, sussurrou ao ar, sem saber que eu estava ali. Nunca cheguei a te mostrar. Henrique se refugiou em sua arte, mas de uma forma perturbadora. Suas pinturas, antes cheias de cor e vida, tornaram-se escuras e atormentadas. Ele pintava, repetidamente, a porta do porão e meu rosto em diferentes estados de desespero, ensanguentado, arranhando a madeira. Maria, a única que sempre soube a verdade, passava horas na cozinha preparando meus pratos favoritos que ninguém comeria. A senhorita Raquel sempre dizia que a comida fica melhor quando é feita com amor. Eu a ouvi dizer aos outros empregados. Ela sabia que aquele tempero estava errado. Provou primeiro em pequena quantidade, por isso Helena teve que usar tanto. As provas continuavam se acumulando. No telefone de Helena, encontraram fotos de suas vítimas anteriores, jovens herdeiros confiantes, como eu, todos mortos em acidentes ou suicídios. Ela documentava seus triunfos. Enquanto flutuava perto do meu retrato na sala principal, ouvi os detetives conversando com Jaime. Senhor Hernandes, encontramos isto na casa de Carmen Vasquez, disseram, mostrando um caderno. São instruções detalhadas sobre como Helena deveria manipular psicologicamente cada membro de sua família. Ela estudou suas personalidades por meses antes de ser adotada. Vi como Jaime apertava os punhos até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Naquele momento, uma
Uma rajada de vento gelado atravessou a sala, fazendo as cortinas dançarem violentamente. Os detetives se estremeceram, e juro que um deles murmurou algo sobre sentir uma presença. Eles estavam certos. Eu estava ali, cada vez mais forte, cada vez mais presente. Minha verdadeira vingança estava apenas começando. As provas físicas eram só o início. O verdadeiro castigo seria o tormento psicológico que Melena experimentaria na prisão, enfrentando não apenas a justiça legal, mas também os fantasmas de todas as suas vítimas anteriores. Para mais histórias, siga o perfil e compartilhe.